que aquele professor foi demitido da sua escola? História 1. Dois professores foram pegos tendo relações em uma sala de aula. Opinião: esse comportamento fere o profissionalismo e a confiança. Então a demissão parece justificada. Custava o que fazer isso em um lugar mais apropriado? História 2. Os alunos riram quando ela comeu pasta de dente. Descobriram que ela era alcoólatra e fazia isso para tentar disfarçar o hálito. Opinião: isso é trágico. E as pessoas ainda me perguntam por que eu não bebo. Seria engraçado se não fosse trágico. A demissão dela foi necessária para a segurança de todos, eu acho. História 3. Minha professora de matemática era uma voluntária de primeiros socorros em Nova York. Ela deixou a escola para ajudar durante o 11 de setembro e foi demitida por não voltar depois de 2 semanas. Opinião: cara, isso é muito errado. A dedicação dela como socorrista é louvável e ela não deveria ser demitida por isso. Os responsáveis pela demissão deveriam ter vergonha de si mesmos. História 4. Ela havia recaído e estava bebendo muito, a ponto de afetar sua memória. Ficamos repetindo a mesma aula sobre densidade nas aulas de ciência da sexta série por um mês, até que um dos meus colegas decidiu perguntar a outro professor sobre isso. A partir daí, ela foi para a reabilitação. Se alguém quiser mais contexto, ela era nossa professora de ciências. Era muito simpática e casada com o nosso vice-diretor, então ela tinha um pouco mais de liberdade. Embora tenha conseguido ficar sóbria por um tempo, acabou falecendo devido aos efeitos de sua dependência alguns anos depois. Ela nunca foi uma professora ruim, mas estava sempre extremamente estressada. Parecia estar sempre correndo atrás do prejuízo e lutando para se manter em dia. Sabe, o tradicional final da vida de um dependente funcional. Opinião: realmente me entristece ver o quão caótica é a vida de algumas pessoas. Não tenho mais nada a dizer, só que isso me entristece profundamente. História 5. Um dos professores do ensino fundamental do distrito em que eu estudava foi preso por fazer sua classe venerá-lo, como se ele fosse o líder de uma seita. Ele era completamente maluco. Opinião: um professor agindo como um líder de seita é uma séria quebra de confiança, e sua demissão foi necessária para proteger os alunos. Só espero que ele não suba de nível e se torne um líder de seita de verdade. História 6. Ele não compareceu à reunião de pais e professores. No dia seguinte, chegou atrasado para a aula e bateu com a sua caminhonete na parede de tijolos da frente da escola. A polícia apareceu, é lógico, e, alegadamente, ele estava com o dobro do limite de álcool. Enquanto levavam ele preso, ele chamou o diretor de vagabundo. Opinião: bom, pelo menos ele saiu com estilo. História 7. Nosso querido professor Sr. Maune trabalhou lá por 29 anos sem incidentes e era um dos melhores professores da escola. Sua sala de aula era sempre divertida. Ele era o melhor em fazer piadas e nos incentivava a dar tiradas nele de forma certa. Ele sempre conseguia nos motivar, e muitos de nós devemos nossa inspiração profissional a ele. Ele foi demitido porque, em tom de brincadeira, deu um leve tapa na cabeça de um aluno por conta de um comentário idiota. Foi algo digno de sitcom, e todos nós esperávamos que isso fosse acontecer e achamos muito engraçado. No entanto, um aluno que era novo na escola ficou chocado com a situação. Ele achou estranho, mas hilário. Contou para a mãe, que virou uma verdadeira Karen. Nunca se importou que o aluno era afilhado do professor. Para ela, nenhum contato físico era permitido. O professor foi suspenso com salário por 3 meses, enquanto a investigação acontecia, e depois foi demitido, porque a Karen distorceu a história. Um ano depois, o professor ganhou tanto o processo contra a escola quanto o processo por difamação contra a Karen, com o filho dela sendo uma das principais testemunhas. Ainda mantemos contato e sempre tiramos sarro dele por ter ficado rico dando porrada em crianças. Opinião: e é por isso que muitos profissionais se tornam amargurados e param de dar o melhor de si no trabalho. No final das contas, não só não compensa, como você também pode ser punido por isso. Eu juro.
As pessoas deveriam parar de usar o sistema judicial para coisas como essa. É ótimo que ele tenha vencido os processos, mas é uma pena que um único incidente tenha ofuscado tantos anos de dedicação. História 8. Ele era um professor maravilhoso, simpático e bonito. Essa menina tinha uma queda por ele. Uma outra aluna contou ao professor que essa menina gostava dele. O professor se sentiu constrangido e evitou olhar para ela a partir de então. A menina se magoou e fez uma falsa acusação contra o professor, dizendo que ele estava fazendo coisas estranhas com ela. Todos os líderes da escola, incluindo meu pai, foram chamados para uma reunião com ele. Ele se cansou de se defender, gritou dane-se e saiu da escola. Eles o demitiram antes que ele pudesse entregar sua demissão. Edição. Para esclarecer algumas coisas, era uma das melhores escolas e todas as crianças ricas estudavam lá. E eu só estudava lá porque meu pai era professor. Caso contrário, não teríamos dinheiro para pagar as mensalidades. E, portanto, os professores eram tratados com muita severidade. Em uma ocasião, um professor foi demitido apenas porque parecia nas câmeras que ele batia forte em um garoto. Os pais reclamaram e ele foi demitido no dia seguinte, sem ninguém ouvir a versão dele. Meu pai sabia que ele apenas deu um tapinha nele, mas o garoto era mimado e mentiu. Além disso, o professor era novo na escola e ainda não tinha sido efetivado. Nada aconteceu com as meninas. Nosso conselho instrucional pode ter falado com elas sobre isso, mas não sei direito. Elas se formaram sem problemas. Fiquei sabendo desse incidente mais tarde. Quando eu estava lá, eu só sabia que ele sabia que ela tinha uma queda por ele e que ele foi demitido um dia. Eu mencionei meu pai para que você saiba como eu sei o que aconteceu na reunião. Ele só sabia que uma menina tinha reclamado e agora eles foram chamados. Além disso, o professor de quem estamos falando era o favorito de todos os alunos. Então outros professores ficaram com inveja e todos eles presumiram que ele era muito tolerante e nos encorajava a não seguir as ordens dos outros professores e coisas assim. Então pode ter sido difícil para ele dizer que ele sempre agiu de maneira profissional. Opinião: quantas pessoas inocentes precisam ter suas vidas arruinadas por falsas acusações até que uma mudança seja feita nesse sistema corrupto? Isso é nojento. História 9. Ele empurrou um menino babaca que bateu nele e foi demitido. Opinião: quando você escolhe ser professor, precisa ter em mente que a agressão física com um aluno nunca é aceitável. Então, mesmo que ele tenha sido provocado, ele deveria ter mantido a calma e procedido com as formas apropriadas de punição que ocorrem na escola. História 10. Minha professora de química teve um caso com a diretora. A diretora também foi demitida. Fiquei com pena dela. Elas não fizeram nada nas dependências da escola e isso não afetou o desempenho dela em sala de aula. Além disso, a escola não conseguiu encontrar um professor qualificado para substituí-la no meio do ano. Então estávamos todos ferrados na hora da prova final do ano. Nenhum de nós passou naquela prova. Opinião: acho que namorar um subordinado é bem arriscado, mesmo que o caso não tenha afetado o trabalho dela, porque pode levar a favoritismo e problemas desnecessários. Geralmente é melhor evitar relacionamentos no local de trabalho para manter as coisas profissionais. História 11. Ele estava tocando guitarra para os alunos da minha escola primária. Já tinha sido advertido antes, mas as crianças adoravam. Então ele continuou tocando para elas mesmo assim. Um dia, a vice-diretora estava rondando o corredor e entrou na sala dele. Ela ouviu tocando guitarra e o demitiu na hora. Muitos alunos choraram naquele dia, porque ele era um cara incrível. Edição: para dar mais contexto, isso aconteceu em uma escola de uma cidade pequena e rural da Geórgia, no início dos anos 2000. Ele não era o professor de música, apenas trazia sua guitarra e tocava algumas músicas aleatórias em alguns dias. E as crianças adoravam. Ele já havia sido advertido várias vezes pelos superiores. O porquê eu não sei. Ele era um ótimo professor. Ele pensou que antes das férias poderia tocar algo para nós uma última vez na última semana de aula. Aconteceu de ser o pior momento possível. Enquanto a vice-diretora estava passando pelos corredores, ele não voltou a dar aulas na nossa escola quando as aulas recomeçaram. Se não me engano, conseguiu um emprego ensinando em outra escola. Opinião: essa é uma situação realmente triste.
É uma pena que algo tão divertido para as crianças tenha levado à sua demissão. Acho que diversão não é permitida na escola. É realmente uma pena para ele e para os alunos. História 12. Meu professor de sociologia do ensino médio foi demitido por ter jogado um apagador de lousa na cabeça de um aluno que estava dormindo. Ele era um ótimo professor e sempre fazia isso de forma bem-humorada. Obviamente não foi a melhor ideia, mas todos nós sabíamos que podíamos dormir na aula dele, desde que não nos importássemos em levar uma apagadorzada na cabeça se ele percebesse. Fiquei sabendo que ele foi demitido alguns anos depois que me formei, e isso me deixou muito triste. Provavelmente merecia uma advertência ou algo do tipo, mas não uma demissão. Não era como se ele fosse um daqueles caras que fazem mal para crianças. Ou um guitarrista. Opinião. Ele não merecia ser demitido, uma advertência bastaria. Algum garoto provavelmente teve um dia ruim e escolheu arruinar a carreira de um ótimo professor. História 13. Ela estava sempre bêbada e bebia durante a aula, e ela também deixava a gente sozinho na sala de aula, e ia chorar no banheiro. Opinião. Isso é, no mínimo, preocupante. Uma professora que bebe em sala de aula dá um mau exemplo aos alunos e cria um ambiente tóxico. Talvez se ela tivesse tirado um tempo para colocar sua vida em ordem, antes de voltar a lecionar, ela ainda teria seu emprego. História 14. Ouvi um boato de que meu professor favorito do nono ano foi demitido quando eu estava no 10º ano, porque ele deixou uma turma sem supervisão um dia. Opinião. Essa é uma razão tão besta para ser demitido. Professores também são humanos. E se ele só precisasse usar o banheiro ou algo assim? História 15. Um colega de trabalho que era professor foi demitido 2 semanas depois do início do novo semestre, quando em vez de tocar um vídeo relacionado à sua disciplina, ele acidentalmente continuou uma cena hardcore de mulher com mulher que ele tinha pausado anteriormente no telão da sala de aula. O computador que ele estava usando era lento e ruim também, então ele não conseguia sair do vídeo rapidamente. Ele continuou por uns bons 30 segundos antes que alguém desligasse a tela, quase na mesma hora em que ele jogou o laptop a cerca de 9 metros de distância dentro da sala de aula. Opinião. Cara, é cada coisa que a gente escuta. Embora tenha sido um erro humano, é compreensível que ele foi demitido. Talvez não use seu computador de trabalho para essas atividades da próxima vez? História 16. Nossa, por onde começar? Uma enfermeira da escola primária foi demitida por tomar os remédios das crianças. A professora da banda do ensino médio dormiu com uma garota de 15 anos. O treinador de natação saiu bêbado de um hotel em que estava com a amante e desviveu alguém com o carro. Minha escola secundária tinha uns 400 alunos. Opinião. Diante da gama de problemas sérios, roubo de medicamentos, relacionamentos inapropriados e um trágico acidente que poderia ter sido totalmente evitável, imagino que tipo de consequências crianças que cresceram nesse tipo de ambiente teriam em suas vidas adultas. História 17. Ela desviou milhares de dólares de diversos fundos dos clubes da escola. Também havia rumores de que ela tinha relacionamentos com alunos, mas a administração nunca se preocupou em investigar isso. Opinião. Fico imaginando de quais outras coisas ela conseguiu escapar impune. História 18. Nosso diretor foi escoltado para fora por 2 policiais. Descobri que foi porque ele foi pego cometendo fraude. Ele designava alunos para a aula sem avisá-los para fazer parecer que havia mais crianças, digamos, no departamento de arte, para que o departamento recebesse mais financiamento do governo para continuar funcionando. Ele tinha boas intenções, mas os alunos perceberam quando nos mudamos para a faculdade, e as transcrições do ensino médio tinham uma página inteira de notas F ou desistências, e isso realmente nos atrapalhou. Cerca de 2 semanas depois, ele se churrascou, deixou para trás esposa e filhos. Isso realmente me atingiu muito, porque quase abandonei o ensino médio depois que meus 2 amigos cometeram auto-churrascamento também. Foi ele quem me deu o aconselhamento, me ajudou a me formar e me encorajou a ir para a faculdade. Eu não estaria aqui se não fosse por ele. Só doeu muito saber que, enquanto ele estava me ajudando a conseguir superar os meus problemas, ele se churrascou apenas 1 ou 2 meses depois. Plantamos árvores para que todos se lembrassem dele. Descanse em paz, Sr. Woodcroft. Você teve boas intenções. Opinião.
As ações equivocadas do diretor vieram de uma boa intenção de apoiar a escola. Seu auto-churrascamento mostra a imensa pressão que ele enfrentou. E é de partir o coração mesmo, saber que ele passou por isso enquanto tentava ajudar seus alunos. Infelizmente, você é forçado a ser egoísta neste mundo. E se ele tivesse se concentrado em cuidar da sua própria família sem se importar com seus alunos, ele provavelmente ainda estaria vivo. História 19. Os professores da minha escola eram demitidos com bastante frequência. A diretora era uma narcisista. Mas aqui está um dos casos raros que realmente ouvimos falar. A escola entrou em lockdown porque alguém foi visto pulando a cerca no início do dia escolar. O professor de geografia do primeiro ano trancou a porta e não deixou um dos alunos voltar e se assustava com cada barulho que ouvia. Para comparar, o substituto da aula de literatura do último ano ao lado não tinha a chave para trancar a porta. Então ele segurou a maçaneta, se deitou no chão e colocou os pés no batente, para que a porta não pudesse ser aberta. Também acho que ele era linebacker do time de futebol. Opinião. Não consigo imaginar me sentir tão desprotegido na escola. O lugar já é estressante o suficiente, e a ameaça adicional de um louco invadindo a escola para desviver as pessoas deve piorar as coisas 1000 vezes. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.